Eclesiastes, é logo depois de Provérbios. Posso ler? Diz assim, Eclesiastes 9:10: sendo assim, tudo quanto vier à tua mão para realizar, faze com melhor as tuas forças, porquanto para a sepultura ou Seol onde você vai, não há atividade, trabalhos, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Amém? Amém. Vou ler de novo para você, tá? Sendo assim, tudo quanto vier à tua mão para realizar, faz conforme as tuas forças. Enquanto para a sepultura, para o Seol, onde você vai, não há atividades, trabalhos, reflexões, planos, conhecimento, saber ou nada. Amém? Fecha os olhos um minutinho. Senhor, nós te louvamos, te damos graça, te bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pela tua palavra, sentimos a tua presença, Senhor, no louvor. Sabemos que o Senhor está nesse lugar falando aos nossos corações, Pai. Por isso, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos guiar e nos ensinar cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meu Pai? Essa palavra é uma palavra meia, parece um pouco dura, né? Mas ela é uma grande realidade da vida. Uma das realidades que nós sabemos é que se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando a gente morre, não há mais nada a ser feito. Então, toda vez que você pensar em... Não estou dizendo que você não tem que fazer... né? A gente, as pessoas levam coroa de flores, levam aquilo e isso para as pessoas. Mas se você tem que fazer alguma coisa para alguém, faz enquanto ela é viva. Enquanto ela está viva, faça. Porque depois que morrer, acabou. Você não volta, ninguém volta, né? As pessoas falam, né? Em algumas religiões falam que você volta, às vezes você volta no corpo de outra pessoa, com um animal. Mentira. Você não volta, ninguém volta. Salomão está dizendo uma coisa simples, você está usando Salomão para dizer, ó, sendo assim tudo que vier à sua mão, tudo que vier em você enquanto você está vivo, faça conforme as suas forças, com todas as suas forças. Tudo que vier na sua mão, meu irmão. Ele está dizendo, ó, para onde você vai, que é a sua sepultura, porque você vai morrer. Lá você não vai ter atividade, quer dizer, você não vai fazer nada. Não há trabalho, não há reflexão, você não vai pensar mais nada. Não há planos, não há conhecimento, não há saber, não há nada. Tudo acabou no momento que você fechou os olhos, que todos nós fechamos os olhos. Então, alguns pontos eu quero te mostrar aqui simples, que Deus tem falado comigo. E o primeiro é, meu amado, que você precisa dar valor àquilo que Deus tem te dado, dar valor àquilo que Deus tem colocado na sua mão. Isso desde de qualquer princípio que você tenha. Você tem que dar valor à sua vida, você tem que dar valor à sua família, você tem que dar valor ao seu trabalho, aos dias que você tem, sejam eles trabalhosos ou não. Você tem que dar valor às pessoas que Deus coloca do seu lado, à igreja que você está, ao trabalho que você tem, à escola que você estuda. Sabe por quê, meu amado? Porque tudo isso está vindo de Deus para você. Então, quando ele fala assim, ó, tudo que vier à sua mão, porque tudo que está vindo à sua mão é eu que estou dando. Nada, né? A gente cantou aqui, você vê que Deus tem falado com a gente através desse louvor, né? Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é um louvor que está vindo porque a gente gosta, mas também a gente gosta, mas ele é proposital. Eu estou dizendo, está vindo de mim. Então, faça com as suas forças. Dê o melhor que você tem. Sabe uma coisa que acontece com a gente? Então, o primeiro ponto que eu quero te mostrar é isso, que você precisa dar valor àquilo que está vindo na sua mão. E tudo que está vindo na sua mão.
porque a gente tem mania de, isso acontece muito com os jovens, né, de hoje. Se você conversar com as pessoas mais velhas, ela vai falar para você que ela teve uma vida dura. Por que uma vida dura? Porque ela trabalhou muito cedo, ela teve que correr atrás das coisas muito cedo, ela lutou para conquistar as coisas. Isso é até psicologia. Mas quando as coisas vêm muito fáceis na sua mão, você não dá muito valor. Você acaba não dando valor àquilo que está vindo muito fácil. É duas coisas que eu já percebi que a gente não dá valor: é quando ela vem muito fácil ou quando ela vem em abundância. Quando você tem algo muito fluente na sua vida, que ela vem muito fácil e muito abundante, você não tem o costume de não dar muito valor, não valorizar aquilo, sabe? Mas Deus está falando para você uma coisa simples, para mim e para você: tudo que eu pouco em você dê valor, ponha todas as suas forças, meu irmão. Tenha força, tenha vontade, tenha amor por aquilo que Deus está te dando. Às vezes nós entramos no emprego, né? Vou te dar um exemplo no emprego, e você está ali por um certo tempo, e você fica reclamando do emprego, mas é Deus que está te colocando ali por um certo tempo. Então você tem que dar valor àquilo e fazer aquilo com as melhores forças que você tem, da melhor forma possível. Ser o melhor funcionário, ainda que o seu salário não seja o melhor, ainda que não seja o melhor emprego, mas é Deus que faz. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas passam nas nossas vidas e a gente fica olhando. Eu não sei se já aconteceu isso com você, provavelmente já aconteceu isso com você. Tem coisas que vêm na sua vida e daqui depois do tempo ela passa e você fica pensando naquilo. Você fala assim: eu devia ter aproveitado melhor isso. Eu podia ter, me empenhado um pouco mais. Às vezes a gente pensa na nossa juventude e fala assim: eu podia ter aproveitado mais, né? Quando a gente é jovem, a gente fica torcendo para chegar logo aos 20 anos, né? Não vai chegar aos 20 para poder sair. Mas quando você passa dos 20, você fala: eu ia voltar para a minha adolescência, para a minha infância. Não, meu amado, você não tem que voltar. O problema é que nós não aproveitamos corretamente tempos que nós temos. Porque todo tempo passa. Todo tempo ele passa nas nossas vidas. E é isso que Salomão está dizendo, né? Para mim e para você: sendo assim tudo que vier na tua mão. Aproveite os tempos que Deus está te dando. Às vezes os tempos que Deus está te dando é para você viver algo, para você aproveitar algo, e talvez você não entenda isso. Eu lembro que pouco antes daqui vir à igreja, eu vi um rapaz aqui, eu conversava muito com ele, que ele estava desempregado, e ele ficou um tempo desempregado. Ele falou que não entendia porque ele estava desempregado, porque ele era muito qualificado. Mas eu falei para ele o seguinte: falei, cara, eu sei que é um tempo de Deus para você. É um tempo que Deus está tirando para que você conheça. Nesse meio tempo ele ficou vindo, ele aceitou Jesus, se batizou na igreja, está na igreja. Logo em seguida ele arrumou um serviço, casou. Você entende uma coisa? Tudo é um tempo. Mas esses tempos que nós estamos vivendo, não aproveite. Porque ele também vai passar. E Salomão está dizendo o seguinte: olha, quando você for uma sepultura, eu falo com uma palavra assim meio dura, porque ele está falando muito sério, uma coisa que todo ser humano sabe que vai acontecer. Eu só conheço Elias e Enoque, que não experimentaram a morte, mas fora eles, toda a humanidade vai passar pela sepultura. Todos nós. Porque até Jesus passou por ela. E é uma coisa certa. E quando chegar o seu dia, e esse dia vai chegar, você vai cantar aquela canção: Senhor, valeu a pena. Senhor, realmente valeu a pena. Eu fiz tudo realmente que eu tinha que fazer. Eu fiz tudo que realmente eu vim para fazer.
eu realmente me empenhei naquilo que veio para minha mão, ou simplesmente eu vivi com tanta pecuninha, com tantas coisas, né? Que às vezes a gente perde tanto tempo com, sabe, meu amado, com embaraços, com coisas, com achismo, com confusões, e a gente acaba não usufruindo daquilo que está vindo para a gente. A gente perde tempo com tanta besteira, com tanta coisa pequena, e você acaba não vivendo aquilo que Deus está dando para você viver. Eu estava falando com um casal esses dias, né, um tempo atrás, estava aconselhando com ele, falando o seguinte: falei, rapaz, se você ficar brigado com a sua mulher, e você fica 3, 4 dias sem brigar com a sua mulher, são 3, 4 dias que você perdeu da sua vida. Você podia estar bem com ela. Não estou dizendo que você não vai brigar, mas entenda. Brigou, vai ali, daqui a pouco resolve, volta tudo bem. Porque você não vai separar dela pela briga. Mas são 3, 4 dias que você não vai falar com ela. São 3, 4 dias que você perdeu daquela pessoa. São 3, 4 dias a menos. Aí você contando de vez que você briga em um ano e fica sem falar com a pessoa, quanto tempo você perdeu com aquela pessoa? E aquela pessoa é algo que Deus está pondo na sua vida. Faz sentido? Eu acho que eu estou dando para você. Deus está nos ensinando essa manhã, meu amado, a valorizar nosso tempo, a valorizar a nossa vida e as coisas que Ele tem colocado na nossa vida. Porque Salomão também fala nesse livro de Eclesiastes uma coisa seguinte: que vai chegar um tempo e essas coisas não vai ter mais prazer. Você vai perdendo prazer em certas coisas. Então aproveite o seu tempo. Aproveite o momento que você está vivendo. Aí qual é o momento? O momento é o agora. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Parece até que eu estou te pegando algo ruim. Não, estou te pegando a realidade de vida. O dia de amanhã, o seu dia daqui a alguns minutos pertence a Deus. Você não sabe como vai estar. Então aproveite o que você está fazendo. Às vezes você vem na igreja e você não aproveita o louvor, você não aproveita a palavra. Eu gosto do tempo de louvor, não porque, meu amado, porque eu vejo que o louvor, você entra numa atmosfera com Deus. O louvor é um momento que você entra numa atmosfera com Deus, numa sintonia com Deus. O louvor é uma preparação de coração para a palavra. E é por isso que eu gosto de esticar o louvor, porque eu gosto que as pessoas tenham esse costume. Mas às vezes as pessoas estão aqui tão dispersas, né? Estou te trazendo sempre. E ela talvez está perdendo aquilo que Deus está querendo falar com ela, e aquilo que Deus está mostrando para ela. Ela está perdendo uma sintonia com Deus. E do mesmo jeito que nós perdemos uma sintonia com Deus em pequenas coisas, nós perdemos a sintonia com Deus em grandes coisas. E por isso que Salomão está dizendo, ó. E por que eu estou te falando isso, meu irmão? Quem foi Salomão? Salomão foi o cara mais sábio. Ele fala que antes dele um ovo e depois dele uma aveia. A história de Salomão, ela é interessante porque Salomão é filho de Betseba com Davi. E antes de Salomão teve um irmão que foi um fruto de um adultério, né? Davi pega a mulher de Urias, que era Betseba, e ele tem relação com ela, e ela engravida, e ele põe Urias na batalha para Urias ser morto, e ele é morto, e Salomão toma Betseba como esposa. Então você vê que o histórico já não vem muito bem, já vem de uma coisa totalmente errada. E esse fruto desse relacionamento teve um filho antes de Salomão. Esse filho morre. E logo em seguida vem Salomão. E logo em seguida nasce Salomão.
E Deus determina algo para a vida de Salomão. Se eu não me engano, primeira vez no Velho Testamento que você vê Deus chamar alguém de filho é Salomão. Deus fala para Davi o seguinte: ó, ele vai ser o meu filho. Se eu não me engano, não vou me lembrar agora, vou me recordar com certeza, mas a primeira vez que você vê, e que eu me lembro agora, de Deus falando com um homem no Velho Testamento é Salomão, falando para Davi: ó, ele vai ser o meu filho. Salomão, meu amado, a Bíblia fala que Deus dá uma sabedoria para ele tão grande, que ele é entendido de tudo, desde biologia, né, agropecuária, as ciências da guerra, ele entendia de tudo. Os reis vinham para escutar a sabedoria de Salomão, que é contada através da rainha, quando vem visitar Davi ou Salomão, para simplesmente escutar a sabedoria de Salomão. Tanto é que Jesus cita ele. Fala, ó, Jesus fala assim, ó, a rainha da Etiópia veio escutar a sabedoria de Salomão. Ela veio de tão longe, e ela não veio de perto, ela veio de longe. Mas está aqui quem é maior que Salomão. Para você ver que o próprio Jesus cita a sabedoria de Salomão. Mas por que eu estou te falando isso, meu amado? Porque Salomão, ele provavelmente escreve esse livro de Eclesiastes no final da vida dele. E você sabe que durante o reinado de Salomão prosperou muito. Israel nunca conquistou tanto e nunca prosperou tanto, nunca teve tanta riqueza como na época daquele homem. E ele era um homem que vinha bem em tudo. Mas o que eu quero te mostrar é uma coisa simples, que todos nós, Deus quer fazer algo excelente na nossa vida. Todos nós temos algo de excelente que Deus está fazendo nas nossas vidas. Só o fato de você ter nascido já é algo excelente, meu amado. Só o fato de você estar vivo, perfeito, já é algo excelente que Deus está fazendo. E Deus estava fazendo algo extraordinário, só que Deus sempre tem regras. E é isso que às vezes a gente não entende. E com as regras de Deus, ela é um limite não para Deus. O não de Deus é um limite para que você não caia no buraco. O limite de Deus, o não de Deus, é um limite não para Deus. Não para Deus mostrar que manda, mas é um limite para que você não caia no buraco. E Deus falou o seguinte para o povo de Israel: falou assim, você não vai pegar povos, você não vai ter pessoas, você não vai casar com pessoas que não sejam de Israel. Você não vai casar com mulheres que não sejam de Israel, para que ela não desvie o seu coração. O povo de Israel, você vai ver que Balaão, quando ele faz o povo de Israel pecar, a primeira coisa que ele faz, ele tenta amaldiçoar o povo, quando Deus muda as palavras na boca dele. O que a Bíblia fala dos ensinamentos de Balaão? Porque Balaão vai lá e ensina o rei de Moab o seguinte: ó, tem uma coisa que vai afastar eles de Deus. Se você fizer, faz as mulheres as suas mulheres deitarem com o povo de Israel. Faz as mulheres moabitas se misturarem com o povo de Israel, e isso vai afastar Deus deles. Isso é por isso que a Bíblia fala da doutrina de Balaão. E eu quero te mostrar uma coisa simples, meu amado. A gente pega aquilo que Deus está nos falando para não fazer, e parece que é aí que a gente faz. E Salomão, o que Salomão começa a fazer, meu amado? A Bíblia fala que Salomão teve 1000 mulheres. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, que eram servas, mas que eram mulheres dele do mesmo jeito. Sabe o que é interessante? Deus já não tinha avisado isso, ele já não sabia isso. Mas nem toda a sabedoria dele tirou ele de fazer aquilo que era errado. Porque tem coisas que você sabe, tem coisas que você tem totalmente o entendimento de que Deus está te pedindo para você fazer e você não faz.
muitas vezes Deus vai deixar você fazer. Porque Deus já não tinha falado para eles. E você sabe que os casamentos de Salomão, muitos dos casamentos dele, não foi por amor, não foi por nada, foi por aliança política. Ele casava com as princesas, né? Como alianças políticas, como ele casa com a filha de Faraó. Mas Deus falou para ele, ó, não faz isso. E a Bíblia fala que aquilo começou a corromper Salomão. Salomão começou a se desviar de Deus. Ele começou toda aquela sabedoria que Deus deu para ele, meu amado. E Deus não tirou a sabedoria dele, entenda isso. Os dons e a vocação que Deus nos dá Deus dá, Deus não tira. A palavra diz que todas as dons e a vocação irrefutável que Deus deu, Deus não tira. Por isso que você vai ver muitas vezes as pessoas aí fora, ela está bêbada e às vezes ela vem te dar uma palavra. Ah, você foi espantado, como que pode? Às vezes você vai ver uma pessoa na igreja, fora da igreja, e ela te fala de Deus, e você vai perguntar, mas como pode isso? Pode, porque a vocação Deus não tira. Deus não tira. E é por isso que Salomão está dizendo, ó, tudo que vem à sua mão, faça. Mas faça com zelo. Faça com cuidado. E sabe o que Salomão faz, meu amado? Salomão começa a se desviar de Deus. Ele começa a sacrificar os filhos daquelas mulheres, né? Uma mulher já é difícil, né? Eu sei que as mulheres vão ficar bravas, mas se você tem uma mulher já é difícil. Porque ela fica na sua orelha. Né? Imagina o cara com 700 mulheres na orelha dela. Faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. Ah, você não me ama. Ah, você não sei o quê. Porque mulher, né? Tem essa mania de fazer esses comparativos. Mulher, né? Ela, por ela ser mais sensível, né? Ela tem essa mania de fazer comparativos. Agora imagine 1000 mulheres, imagine aquele cara. Ah, ele começou a queimar incenso, construir altares em Israel a deuses, pagãos, a demônios. Um homem que era a sabedoria de Deus. Mas ele começa a fazer coisas normais. Isso dividiu o reino de Israel. Mas é o mesmo homem que está dizendo para você, ó, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme a tua força. Sabe por quê, meu amado? Ele começou a viver uma apostasia na vida dele. Por que eu estou te falando um pouco da vida dele? Porque ele teve uma época da vida dele que ele começa a viver uma apostasia. O que é uma apostasia? É um esfriamento. É quando você tira de você, daquilo que você está fazendo, o principal. E o que é você tirar o principal? Você tira Deus. Você começa a fazer coisas, a viver coisas, e você começa a tirar Deus daquilo. Porque nós cantamos aqui, né? Porque ter para Ele. O problema maior não é só você não fazer as coisas, meu amado, mas é você fazer as coisas sem Ele. Tem um louvor que eu gosto muito, que a mulher canta o seguinte, ela fala assim, ó, eu não quero pregar sem olhar para o Senhor, eu não quero louvar sem estar olhando para o Senhor. Ela está dizendo, ó, eu não quero fazer nada se não for para o Senhor. Mas nós, como seres humanos, temos essa mania de, em determinado tempo das nossas vidas, nós retirarmos Deus daquilo que Deus nos deu. É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do casamento, né? Eu gosto de dar exemplos. É a mesma coisa de você ter um casamento, você está lá orando, Deus abre uma porta para mim, eu quero casar, e Deus está bom, eu quero que você case. Eu vou te preparar alguém, e Deus prepara alguém. E quando Deus prepara alguém, e você fez a festa, que está tudo pronto, que você está entrando no altar, depois que acabou o casamento, aí você vai entrar para a lua de mel, você fecha a porta e fala, Jesus não precisa mais do Senhor. Daqui para frente eu estou pondo no meu casamento. É a mesma coisa que Salomão fez, meu amado.
Então tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você vive, você faz dele, por ele, para ele. E é por isso que Salomão está dizendo para você, ó, tudo que vier à sua mão, faça. Salomão está pondo aqui, ó, faça com todas as suas forças, conforme a sua força. Mas é como Salomão está dizendo para você, faça com todo o seu entendimento, mas faça com conhecimento de Deus. Faça todas as suas coisas com Deus. Enquanto você estiver vivo, use a sua vida, use os seus recursos, use o que você é, o que você tem para Deus. Mas quando eu digo dizer para Deus, meu amado, eu estou dizendo para você fazer, falando que é para Deus. Eu estou dizendo para você viver Deus. Porque falar todo mundo fala. Mas o que mostra realmente o que é Deus é as suas atitudes. Sabe, a gente falou um pouco ontem, né? Foi sexta-feira, a gente estava falando um pouco sobre algo que Deus tem nos dado nessa semana, né? Sobre o entendimento. De você ter entendimento de todas as coisas. E às vezes você vê a atitude das pessoas, mas você não está olhando o coração da pessoa. Você não está nem percebendo a intenção da pessoa. Então, por que você tem que fazer as coisas que Deus manda? Porque provavelmente aquelas mulheres eram mulheres muito belas, né? A Bíblia não fala, mas deviam ser mulheres belas, só falou que eram princesas. Mas a intenção do coração daquelas mulheres era ruim. Ainda que fosse boa, vai ser meio confuso, né? Porque uma pessoa, no caso, tem uma intenção ruim, mas a intenção dela, o jeito que alguém estava usando ela, era ruim. Então, Salomão, com toda a sabedoria dele, não percebia que aquilo era um laço para ele, que o próprio inimigo estava usando aquela situação para armar um laço para ele. E às vezes nós acontece com nós a mesma coisa, não? Porque a gente não consegue entender o coração das pessoas, a gente não consegue entender nem o coração de Deus. E é por isso que você e eu temos que fazer com todo entendimento. Mas esse entendimento, ele se chama Jesus, não? Está fazendo sentido para você? Minha linha de raciocínio? Porque Deus, sabe, a palavra eclesiástica, ela quer dizer aquele que reúne. Traduzido, ela quer dizer tanto pregador como professor. Aquele que reúne, aquele que ensina. Então, esse livro está nos ensinando uma coisa tão simples, não há? Faça com o melhor das suas forças. Olha o que Salomão está dizendo, faça com o melhor das suas forças. E o melhor das suas forças, meu irmão, só quem pode te dar é Jesus. Só o entendimento de Cristo pode fazer isso. Porque Salomão fez isso muito tempo com Cristo, mas fez o tempo sem Cristo. E quando ele escreve esse livro, provavelmente eu acredito que ele está voltando para Deus. E ele está olhando para Deus e está pensando, ó, fiz tanta coisa. Sabe, ao ponto de Salomão dizer o seguinte, ó, tudo que o meu coração desejou, eu dei. Olha o que ele fala, tudo que o meu coração desejou, eu fiz, eu dei para ele. Não teve nada. Olha o que ele continua falando, não teve nada que eu neguei ao meu coração. Mas o problema não é você ter tudo. Porque se você tiver tudo sem Deus, é nada. Tudo sem Deus, nada. Nada com Deus, tudo. O Evangelho é meio complicado, né? Da gente entender. Tudo sem Deus, nada. Nada com Deus,
E é isso que Salomão começa a entender no fim da vida dele, porque ele já é um senhor, e ele começa a entender, ele começa a escrever aquilo, e você começa a escrever o livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes é um dos livros que tocou muito a minha vida, porque, meu amado, porque a gente, quando é novo, a gente pensa muito em dinheiro, a gente pensa em conquistar, em construir muita coisa. Quando eu comecei, ele começa a falar muito sobre vaidade, sobre você correr atrás do bem. Quando eu li esse livro, eu mudei totalmente a minha mente em relação a conquistar as coisas. Eu comecei a mudar o meu entendimento. Mas Salomão está dizendo algo simples, meu amado. Que talvez você está correndo muito, buscando muita coisa, mas você está buscando sem Deus, sem a direção de Deus, sem ter Deus naquilo. Você não está fazendo com a melhor das suas coisas. Ele fez isso. Ele construiu casamentos, ele construiu relacionamento, ele construiu alianças, porque os casamentos dele é baseado em alianças para o reino de Israel, para as riquezas de Israel. Então ele conquistou muita coisa, ele construiu muita coisa, mas construiu muita coisa sem Deus. Porque se Deus te pede para não fazer uma coisa e você faz, você acha que Deus está lá? Você acha que Deus está lá? Deus não está lá. Deus não está lá. Você acha que Deus está no meio da desobediência? Não está. E Deus falou para eles: ó, não se misture. Não se misture. Mas ele foi pegando mulheres e mulheres e mulheres e afastando Deus da vida dele. Chegou um tempo que eles andou tanto que Deus falou: ó, eu vou dividir o reino de Israel. Ao ponto de Deus falar: ó, eu vou dividir o reino. Só não vou dividir no seu reinado por causa de Davi, mas no seu filho, que assumir o reino, eu vou dividir o reino. Tão bravo que Deus ficou, meu amado, tão irado que Deus ficou. Sabe? Mas acho que uma coisa, a Bíblia não fala, mas Salomão, quando ele escreve no livro de Eclesiastes, ele começa a se voltar para Deus, ele começa a entender, ele começa a falar que tudo é vaidade, ó, tudo que eu construí, tudo que eu fiz sem Deus. Muitas das coisas que eu fiz sem Deus. Isso para mim foi vaidade. Isso para mim foi correr atrás do reino. Ele começa a fazer uma reflexão da vida dele, e ele começa a entender que tudo aquilo, meu irmão, talvez não tinha valor. Talvez aquilo não satisfazia a alma de Salomão. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu acabei de te falar: o pouco com Deus é muito. Se você tiver muito e Deus tiver naquilo, meu irmão, ou se você tiver pouco e Deus tiver naquilo, você tem muito. Se você não tem Deus, você não tem nada. E quando ele acaba o livro de Eclesiastes, ele fala assim, ó. Isso, quem está escrevendo isso, meu irmão? Por que eu estou te falando a história de Salomão? Porque é um cara que tem, né, cacife para falar. Ele tem argumento para falar. Ele tem autoridade para falar. Ele fala assim, ó, de tudo que você tem que saber, de tudo que você tem que conhecer, tenha Deus. De tudo que você tem que saber. Olha o que ele está dizendo, o cara mais sábio, o cara que tinha uma sabedoria fora do normal, ele fala assim: de tudo que você tem que saber, teme a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tem o temor de Deus, sua sabedoria não é nada. Ah, mas eu penso, não faço. Se você não tem o temor de Deus, irmão, você não tem nada. Tudo que você faz é em vão. Só que Deus, ele fala o seguinte, né? Tudo que você tem que fazer, tudo que vem à sua mão, faça. Porque Deus, entenda, na sua vida, Deus está te dando coisas para fazer. Deus está te dando presentes para você.
vida em abundância. João 10:10 diz o seguinte, né? O ladrão veio roubar, matar, destruir, mas eu, Jesus, vim para que você tenha vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância quer dizer uma vida superior, uma vida extraordinária, uma vida incomum. A abundância, ela está ligada a essas três palavras, meu amado, a ser uma vida superior, uma vida extraordinária, uma vida incomum. É para isso que Jesus nos veio. Para isso. Olha o que João 1,16 fala, meu irmão. Vou ler só um versículo, porque senão não dá tempo de eu acabar. João 1,16 diz o seguinte: por que você, eu estou te mostrando que você tem sido uma pessoa favorecida, não? Se não, você tem sido favorecido. Por mais que você reclame, que eu sei que você reclama, por mais que você é mal agradecido, e eu sei que muitas vezes você é mal agradecido. Olha o que a Bíblia fala. João 1,16 diz o seguinte: da sua plenitude. O que João está dizendo? O que é a plenitude, meu amado? De todo o seu ser. Está falando de Jesus, de todo o ser de Jesus, de toda a existência de Jesus. A gente não cantou dele, por ele. João está dizendo, ó, de todo o seu ser, de tudo que ele é, ele nos deu. Tudo que Jesus é, de toda a sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Você consegue entender isso? Olha o que João está dizendo. E da sua plenitude. Eu vou ler até o 15. Olha o que João está dizendo. João testemunha sobre Jesus e exclama: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim e tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. João Batista está dando testemunho de Jesus, porque João Batista ele é um pouco mais velho que Jesus. Com 6, 7 meses. Ele nasce primeiro que Jesus. Mas ele está falando o quê? Ele é antes de mim. Nós recebemos a excelência dele. Porque ele é antes de mim. Ele vem desde a fundação do mundo. E olha o que João continua dizendo: e da sua plenitude, todos nós, de todo o ser de Jesus, todos nós recebemos graça sobre graça. O que é graça, meu irmão? Favor não merecido. Então, tudo que você tem recebido, tudo que está vindo à sua mão, é graça sobre graça, é favor sobre favor. Abre uma porta de emprego, é um favor de Deus. Você levantou de manhã, é um favor de Deus. Eu ganhei um dinheirinho ali, foi pouco, mas ganhei, é um favor de Deus. Eu consegui comprar pão hoje. Não tinha manteiga, mas é um favor de Deus. Tem manteiga, é um favor de Deus. Tudo é um favor de Deus para você. É graça sobre graça. Então dê valor àquilo que Deus está te dando, dê valor àquilo que você está vivendo, dê valor às coisas que você está fazendo, porque elas estão vindo de Deus na sua vida. Então, acho que a grande questão é que nós achamos que o ser humano acha que vai viver eternamente, e ele nasceu para viver eternamente, mas essa vida terrena ela é passageira, meu irmão. E é por isso que Salomão está dizendo: para onde você vai? Lá não tem conhecimento. Não adianta você conhecer todas as coisas, porque vai parar aqui. Lá não vai ter excelência. Lá não vai ter, você não vai fazer nada, pensamento, você não vai ter nada. Então faça agora. O que você tem que fazer, faça agora. Brinque mais, sorria mais, ame mais, viva mais. É algo simples que Salomão está nos ensinando, irmão. O Espírito, através de Salomão, e Salomão, através do Espírito Santo, está nos ensinando, né?
você acha que isso não é um favor de Deus sobre você? Então, nós reclamamos das coisas, mas na verdade nós recebemos mais do que merecemos. Porque favor não é algo que você merece. A pessoa está fazendo porque ela é boa. Por isso que chama favor não merecido. E aí é um outro ponto que nós temos que olhar. Porque nós achamos que nós somos merecedores das coisas. Até quando a gente vai orar, a gente fala assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu não sei o quê. Como a gente ora, como se a gente fosse merecedor das coisas. Como se Deus fosse um atendente, né, de mercado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não há graça sobre graça. É um favor que você não merece. Você não cantou isso no louvor? Nunca foi sobre nós, nem aquilo que eu posso fazer. É tudo sobre você. É tudo sobre Jesus, não. Tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você faz. Não tem nada a ver com o que você é. E ela ainda canta assim, né? Eu acho interessante o azul. Ela fala assim, ó, e o que eu tenho para te oferecer? Imagine se você fosse pedir algo para Deus hoje. Pense numa coisa que você quer muito. Você tem 5 segundos para pensar. Pensa em algo que você quer muito hoje, que Deus faça para você. Pensa rapidinho. 5 segundos. Pensou? E Deus perguntasse para você agora, tá bom, estou com isso aqui na minha mão. Mas o que você tem para me dar então? Se Deus te perguntasse, tá bom, estou com isso aqui na minha mão para te dar, mas o que você tem para me dar então? Ela canta isso, o que eu tenho para te oferecer? O que você tem para oferecer para Deus? O que nós temos, meu irmão? Por isso que é favor não merecido. Porque você não merece, mas Ele é bom. Ele não faz porque você é bom. Ele faz porque Ele é bom. Porque tem a ver com Ele, com aquilo que Ele é. Porque, sabe, a gente é tão interessante, o ser humano, que se fosse nós no lugar de Deus, se fosse você no lugar de Deus, e você tivesse que aguentar você não faria para você. Você consegue entender isso? Por exemplo, se você estivesse no lugar de Deus, e você estivesse cuidando de uma pessoa que nem você age, você ia meter raiva de você mesmo. Você fala assim, não dou porque você é assim. Eu não faço porque você é assim. Mas você quer que Deus faça para você. Se nem você se aguenta. Mas Deus tem feito. Eu não estou aqui para te mostrar ou para puxar a orelha. Eu estou te mostrando uma realidade de vida, meu amado, que Deus já tem feito muita coisa por você. Que Deus já tem te dado muito mais do que você merece. E Ele vai te dar muito mais. O que Ele está te dizendo é que Ele vai te dar muito mais. Só que tudo que Deus nos dá são recursos dEle. E o que Ele dá dEle é para que aquilo abunde na sua vida, tenha abundância na sua vida, tenha abundância na vida de outras pessoas. Tudo que Ele te dá é para que o reino seja expandido, é para que o reino seja edificado. Sabe? Eu estava falando com um amigo meu esses dias, e eu lembro que ele passou uma situação que ele tinha um cara muito, ele teve muito dinheiro, né? Ele sempre foi um cara bem de vida. E uns anos atrás ele começou, perdeu tudo. De uma hora para outra ele perdeu tudo. Ao ponto de uma vez ele queria tomar Coca-Cola e não tinha dinheiro para comprar uma Coca-Cola, meu irmão. E o cara tinha nada. Eu falei para ele, cara, Deus está te ensinando uma coisa simples. Uma das coisas que eu vejo que Deus está fazendo na sua vida é uma coisa simples. É você dar valor àquilo que Ele está te dando. Sabe por quê? Porque Deus te dá recursos para que você reverta aqueles recursos para Ele.
você ajude pessoas para que aquilo volte em prol de pessoas. Por exemplo, Deus me deu o dom de cantar. Beleza? Mas que aquele dom de cantar ele volte para o reino. Você cante para Deus. Por isso que a Bíblia diz, porque dele, por ele e volta para ele. Porque se Deus está te dando as coisas, é para que volte para ele. Eu estava ensinando isso para o rapaz, falei, rapaz, você é um cara, né, relaxado, você é um cara que você não dá valor ao que você tem. Você desperdiça as coisas que você tem. E você só está aprendendo, ele só está te ensinando você a dar valor às coisas. E essa semana, isso aí já tem quase uns 10 anos, e essa semana eu estava lá na casa dele, eu fui pegar uma caixa ali para pôr na mesa de som. E eu conversando com ele, e ele começou a falar que o cara estava vendendo um caminhão por 12 mil. Vendeu para o cara pagar, e ele não. O cara não pagou, o cara pegou o caminhão do cara de volta e vendeu para ele por 6. Quer dizer, o caminhão que o cara estava vendendo por 12, vendeu para ele por 6. Aí ele estava voltando que naquele mesmo hora ele estava voltando da cidade, ele tinha acabado de comprar um carro. Quer dizer, um carro que custava 16 mil, estava saindo para ele por 5 mil. Eu falei, cara, o que eu vejo é o favor de Deus em você. Eu vejo Deus te restituindo tudo aquilo que você perdeu. Porque agora Deus pode te dar as coisas porque você está perdendo a valor. Você está vendo, cara, eu estou vendo isso. Lembra que eu te falei isso anos atrás? Você tinha que aprender a dar valor ao que Deus está te dando. Sabe, meu amado, muitas vezes você não tem as coisas porque você não dá valor. Você tem, quando está na sua mão, você fica. Deus está nos ensinando uma coisa simples. Tudo que tem na tua mão, faça. Olha, faça conforme as tuas forças. Porque vai chegar o tempo de você morrer. Porque vai chegar o tempo de você morrer. Sabe quando você morrer, você não vai ter mais casamento? Tá? O senhor não tem casamento. Então se você tiver casa, casa agora. Aproveite seu casamento agora. E no céu, acabou o casamento. Tem filho, aproveite seus filhos agora. Céu, acabou o filho. Entende? Tudo que você tiver que fazer, todo o seu conhecimento, tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, ele vai parar na sepultura. Dali em diante uma nova história. E é uma coisa simples que Deus está nos ensinando nessa manhã. Dê valor àquilo que Deus está te dando. Porque Deus já tem te dado muito. Deus tem te dado mais do que você merece. Deus tem te dado mais do que você precisa. Sabe, às vezes você está ganhando coisas e falando assim, eu tenho mais do que eu preciso. Né? Quantos de vocês já falou assim, cara, eu tenho mais do que eu preciso? Eu sei que muitos já pensaram assim, em algumas áreas da sua vida. Aí você não lembra que, tá bom, você pode ficar sobrando. Se você está bem abastecido em alguma área da sua vida, é porque outra pessoa está precisando. Então, você tem que levar aquilo até a pessoa. Entenda, Deus te dá coisas para que você dê para a pessoa. Sabe? Nós temos que aprender isso. Quem está nos ensinando isso é o homem, meu amado, que é o homem mais sábio. Mas tanta sabedoria sem Deus não dá. Apesar da sabedoria ter vindo de Deus para ele, e ele parou na música só nesse trecho, porque dele. Ele parou ali. E ele usou aquilo em prol dele.
A sabedoria dele, né, fluía para que beneficiasse não só ele, mas outras pessoas. Mas a sabedoria dele parou ali. E entrou a sabedoria humana, que a sabedoria humana, a Bíblia fala que ela é maligna. Ele começa com a sabedoria dele a fazer alianças, a querer conquistar, construir, mas ele tirou o principal, Deus. E é por isso que ele escreve isso, ó. Tudo que vier na sua mão, faça conforme as tuas forças. Né? E é por isso que Jesus fala o seguinte: amará o teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com todo o seu coração, de toda a sua. Me põe em tudo que você é, em todo o seu ser. Você vai ver a sua vida melhor. Fecha teus olhos que eu queria orar por você. Senhor, nós te louvamos e te damos graças pela tua palavra. Senhor, sabemos que o Senhor tem dado grandes coisas para cada um de nós. Sabemos que a sua mão tem sido boa sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes, Senhor, somos injustos diante do Senhor, porque nós reclamamos, murmuramos, questionamos, Senhor. E nós não temos nada para dar em troca daquilo que o Senhor já tem feito. Até aqui, Senhor, se o Senhor pedisse 10% daquilo que o Senhor já nos deu, em troca, nós não teríamos como cumprir isso, ou como pagar. O Senhor nos perdoa pela nossa falta de entendimento, falta de consciência, Senhor. Falta de pararmos e analisarmos realmente os valores de vida. Os valores que realmente o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos, mas o Senhor nos retribui segundo o teu coração. Obrigado por isso. Senhor, que a cada dia nós vivemos cantando esse louvor, Senhor. Ele canta que vai valer a pena. Mas nós temos que cantar, Senhor, valeu a pena. Porque até aqui já tem valido a pena, Senhor. Que cada um de nós merecemos o inferno, mas nós não estamos no inferno. Então já valeu a pena, Senhor. Já valeu a pena. Ah, está difícil, mas vale a pena. Ah, está tendo luta, mas vale a pena. Ah, desanimador, mas vale a pena. Tudo com Deus, meu amado, vale a pena. A única coisa que não vale a pena é viver sem Deus. Senhor, que nós tenhamos essa consciência, que a única coisa que não vale a pena é tirarmos o Senhor das nossas vidas. E tirar o Senhor de situações das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado da sua graça sobre as nossas vidas. Amém, meu amado? Deus te abençoe. Pois só comigo, meu amado, para encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, meu amado, e te dê paz. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém? Deus te abençoe e Deus é bom.